noite, comunidade. Temos a 1 minutinho para começar a nossa live. Esperando o pessoal entrar. Boa noite. Vamos começar? Boa noite, comunidade Real 5D. Boa noite, doutora Alessandra Cohen, uma das idealizadoras da Real 5D, assim como eu, Paula Cohen, terapeuta sistêmica. Estamos aguardando também a nutricionista integrativa Larissa Cohen, que também já está entrando. Nós somos a Real 5D, para quem não conhece, somos a comunidade que conecta você aos profissionais de saúde integrativa. Se você ainda não é cadastrado no nosso site, é www.real5d.com.br. Você pode se cadastrar tanto quanto como pessoa procurando o profissional de saúde integrativa, quanto o profissional de saúde integrativa, onde as pessoas te encontram e tenham maior informação sobre a sua profissão e como que você trabalha. Se você tem interesse em ver as nossas lives anteriores, elas ficam guardadas, gravadinhas no nosso canal do YouTube, do Real 5D. Então, dá uma passada lá, faz um like, faz um share, divulga para os seus amigos e familiares, quem você conhece, para também estarem acessando a Real 5D e conhecerem o nosso trabalho. E terem a oportunidade também de ter informações que são, na verdade, muito privilegiadas, né? Que a saúde integrativa ela é muito completa e quanto mais a gente divulgar, mais a gente tem as pessoas entendendo a importância desse autocuidado, desse protagonismo, né, que é cuidar de si mesmo e ter sempre a ajuda dos profissionais de saúde, que a Real 5D se propõe a estar sempre informando e trazendo esses profissionais para vocês com o maior número de informações possíveis. Hoje a gente começa com a nossa live de hidrocolonterapia e a gente vai receber a doutora Rosana Cardoso. Estamos aguardando ela. Deixa eu ver só se eu consigo, antes de eu apresentar, se ela já estiver aqui, vai ser ótimo. Só um minutinho. Tá entrando também. Oi. Ah, entrou. Olá! Olá, boa noite, bem? doutora Rosana. Tudo bem, Ótima. graças a Deus. Como é que você está? Muito bom. A doutora Rosana Cardoso é especialista em hidrocolonterapia e desparasitação terapia Clark. Obrigada. Então, seja bem-vinda, boa noite. É um prazer ter você aqui. Vamos participar. Ai, obrigada. A gente está muito feliz e a gente está aqui realmente super empolgado para descobrir um pouquinho mais o que é e passar essa informação para quem está nos assistindo. Deixa eu só receber aqui a Larissa que está entrando agora. Nutricionista integrativa associada da Health 5D. Vamos aguardar ela antes de a gente iniciar. Aqui a pergunta. Olá. Boa noite, Larissa. Cheguei atrasada, mas cheguei. Não, o importante é que chegou. Chegou antes da primeira pergunta. Que bom. Tá tudo certo. Então tá. Doutora Rosana, eu queria te fazer... Oi? Obrigada. Rosana, seja bem-vinda. Sim. Então, vamos a pergunta que não quer calar, né? O que é a hidrocolonterapia? É um tratamento terapêutico, né? Onde a gente introduz aí uma água purificada, tratada no colo pelo reto. E eu queria saber o seguinte, estava aqui me perguntando, né, quando a gente viu o tema, assim, o intestino a gente sabe que ele é, Na minha nosso segundo cérebro, né? E é isso que eu ia falar agora. Eu ia falar, eu estava assim, né? Primeiro, eu ia falar,
ou até mesmo o primeiro, né? Mas também tem o coração, que também tem uma parte importante, enfim. Mas o intestino tem uma ligação direta, né? Com o cérebro, enfim, com o corpo todo. Ele tem a ver com as nossas defesas, com a absorção de Exatamente. nutrientes, uma série de coisas. Então, explica um pouquinho quais são os benefícios, né, da hidrocolonterapia. Eu imagino que tem um reflexo no corpo inteiro, mas você Com pode explicar para a certeza. gente melhor. Então, a hidrocolonterapia, ela visa a desintoxicar aquele intestino, né? Retirar ali fezes endurecidas, calcificadas, muco, parasitas. Então, só da gente varrer, fazer essa varredura no intestino, a gente já começa a perceber os benefícios. Porque quando tem ali fezes endurecidas, quando tem parasitas, né? Então a gente já sabe que não tem absorção de nutrientes, ali não tem vitaminas e minerais absorção, né? Porque é necessário o intestino estar preparado para isso. A digestão da pessoa é péssima. Então, a gente já vê que aquele intestino comprometido causa uma série de consequências na saúde daquela pessoa. E em relação aos parasitas que você está falando, né? Hoje em dia se fala muito de desparasitação e tal. E você, não sei se você observa, você consegue também fazer uma limpeza em relação aos protozoários, que às vezes são mais difíceis, Com né? certeza, também. Também. Assim, o que eu percebo, tá? Antes eu pensava só no intestino. E aí, conforme você vai entendendo, você vai estudando, você vai vendo o que está saindo daquele intestino, você percebe que o estômago da pessoa está comprometido. Então, na realidade, aquele estômago que está comprometendo o intestino por conta do ácido clorídrico. 90% da população está com essa deficiência. Então, o ácido clorídrico é a primeira barreira ali para matar parasitas. Então, se a pessoa não tem, vai passar, vai contaminar, né? E aquele parasita ali no intestino, onde tem, ele causa desbiose, né? Que são alterações de bactérias, e aí acaba criando o leaky gut. O que é isso? É o vazamento daquele intestino. Então, aquele parasita, ele sai do intestino e atinge outros órgãos, né? Então, a hidrocólon, ela não visa somente a reabilitação intestinal, né? Eu vou modular aquele estômago, porque aquele estômago precisa estar ok. Porque se nesse intestino tem uma desbiose, certamente esse estômago não está legal, né? A gente vai pensar nos alimentos industrializados, nos metais tóxicos que estão contaminando aquele intestino, está vindo da onde? Do estômago. Exatamente. E aí, quando você fala em... Desculpa, Alessandra, que agora eu fiquei curiosa com uma coisa aqui, até perguntaram. Tem também o benefício na SIBO de supercrescimento bacteriano? A hidrocólon é super indicada para quem tem SIBO, entendeu? Então, assim, é maravilhoso. Gente, é porque, infelizmente, muita gente não conhece a hidrocólon. As pessoas me procuram para fazer hidrocolonterapia porque querem emagrecer, porque tem prisão de ventre, mas a hidrocólon é para a vida, é para a saúde, é um reset. Eu nunca peguei um... Exatamente, exatamente. E aí a gente pensa, eu sempre costumo falar para os meus pacientes, imagine aquela pia lá do banheiro, onde você só escova os dentes, tá ali aquele cano limpinho. Depois de 3 meses, você só está jogando água. Olha aquele cano que ele vai estar cheio de lodo. Imagine o intestino, onde as pessoas comem um monte de porcaria, né? Então, 40 anos nunca foi limpo.
Se a pessoa tem que escovar os dentes todos os dias, por que que ela não pode limpar o intestino? Então, todo mundo deveria fazer hidrocolonterapia, porque o intestino comprometido vai comprometer toda aquela saúde. Eu ia fazer a pergunta, mas você já respondeu em parte. Como é que é o perfil das pessoas que te buscam? Quais são os sintomas que elas têm? Aí você... Peraí, gente, a live vai ficar gravada assim, tá? Para quem está perguntando, a live vai ficar gravada, vai poder assistir depois devagar. Você falou que geralmente são essas pessoas, elas não conseguem emagrecer, né? Pessoas que têm prisão de ventre, geralmente, mas agora, conforme muita gente está tendo conhecimento da saúde integrativa, então as pessoas estão procurando muito para ter qualidade de vida, porque elas já estão entendendo que o intestino ele é muito importante. Não tem como você tratar o emagrecimento sem você falar do intestino, sem você antes tratar o intestino, né? Na verdade, eu diria que praticamente tudo, né? Então, todas as doenças crônicas, inflamatórias, tudo a gente precisa realmente ter um olhar muito especial para o intestino logo no início, né? E agora está falando da hidrocolonterapia como um a mais, né? Nesse processo de limpeza. Porque assim, eu vejo como a base de tudo. Eu faço diversos procedimentos na minha clínica, porém, todo mundo começa pela hidrocolon. Porque se aquele intestino está comprometido, o que eu vou conseguir fazer naquela paciente? Nada. Eu vou enxugar gelo. Então, a gente vê a diferença do antes e depois quando a pessoa faz hidrocolo. Sim. E, doutora, a gente já viu então que é importante, é essencial fazer essa limpeza. Explica pra gente como que é o procedimento, como funciona. Tem alguma... O que você faz antes, o que você recomenda? Como que é esse procedimento? Existe uma preparação antes, né, de alimentação, porque se a finalidade é reabilitar aquele intestino, a pessoa não vai introduzir alimentos inflamatórios. Eu falo sempre para o paciente, você precisa entender que você está em um tratamento. Então, nada de glúten, zero glúten durante um mês. Zero caseína, leite, zero. Nada de soja, nada de milho. Leite, você diz derivados também, com certeza. Né? Então, eu sempre eu pergunto para o paciente, você está disposto a deixar aquilo que te adoece? Porque para a gente reabilitar, não é uma lavagem. Não é a pessoa chegar ali e simplesmente, eu vou fazer uma lavagem no intestino. Não, a minha finalidade ali é reabilitar o intestino. Então, ela vai começar uma preparação antes da hidrocolo. Essa preparação uma semana antes. E na segunda semana, a gente começa a hidrocolonterapia. Né? A gente introduz uma cânula pelo reto, é muito tranquilo. É 100% natural, é indolor, inodor. Então, é um procedimento assim bem tranquilo. No começo, na primeira semana, são os piores dias, porque a pessoa entra em abstinência, sem contar os parasitas. Eles modulam normalmente, eles pedem o doce. As pessoas ficam irritadas. As pessoas ligam gritando com a minha secretária. Eu vou morrer! Pelo amor de Deus, eu preciso de açúcar, de doce. Porque os parasitas, eles também lutam para sobreviver. Eles querem estar ali naquele intestino. Então, a sensação que eu tenho é que eles ouvem, que eles sabem que vão ser eliminados. Quanto mais parasitas aquela pessoa estiver, mais dificuldade ela vai ter. Todas. E já aproveitando essa parte do preparo e tudo,
Como é a frequência? Qual é a necessidade da pessoa de quantas vezes? Se é uma vez só, se é repetido? Qual o espaço de tempo entre uma sessão e outra? E iria até um pouquinho mais além. Tem alguma contraindicação para essa questão da quantidade, da frequência? Faz mal fazer muitas vezes, num pouco tempo? Como que funciona isso? Qual a Então, recomendação são que você 5 dá? sessões consecutivas, né? A pessoa fica ali 2 horas. E É um protocolo? são 5 sessões, a pessoa fica ali 2 horas. E eu faço geralmente uma vez por ano. Uma vez por ano. Mas então são 5 anos. Sim, então, o Você faz ideal, a pessoa sessões fez esse ano. Ah, direto. eu quero fazer novamente, só ano que vem. Uma vez por ano. Entendi. Então, uma vez por ano. São 5 sessões, seria uma vez Então, por as 5 semana, é sessões isso? são 5 dias corridos que a gente faz. Segunda, terça, quarta, quinta, Ah, sexta. tá. Consecutivo. 5 dias 5 corridos. dias corridos. A pessoa tem que ir É nessa Por intensivo. quê? Na parede do intestino tem fezes endurecidas, tem muco. Então, se a pessoa fizer uma, às vezes na primeira sessão não sai nada. Na segunda não sai nada, aí a pessoa tá limpinha. Na terceira, é um parasita desse tamanho. Fezes endurecidas. Então, ele vai, com o tempo, vai amolecendo. Eu não me engano mais. Já teve paciente de, na última sessão, começar a sair. Aí você indica continuar Então, fazendo ou depende você da para quantidade e que vai não sair. mexe mais? Se nas duas, assim, nos Entendi. 20 minutinhos para acabar, estiver saindo clarinho, ok. Se não, aí a gente conversa. Por isso que, exatamente, é individualizado, né? Então, cada pessoa é uma pessoa. E aí você recomenda a pessoa, por exemplo, ela passa a semana, ela precisa ficar em Segue casa vida ou ela segue vida normal. normal, trabalho? A pessoa tem qualidade de vida. Academia, A pessoa vai ter tudo. sono. Na primeira, Logo você acha, mas primeira logo na sessão. primeira A pessoa fica mais amável. A pessoa não tem dor. O que eu mais pego na hidrocola? Alimentos inteiros. Eu estou com uma paciente que ela não tem a vesícula. Os alimentos saindo inteiros. Há 15 anos ela tirou a vesícula dela, ela nunca tomou enzima digestiva. Gente, essa paciente tem dor no corpo inteiro. Ela sente dor de cabeça, ela tem uma tosse horrível. Por quê? O alimento está ali apodrecendo inteiro dentro dessa paciente. Então, pensa. Quando a primeira sessão, a pessoa fala assim, meu Deus, que alívio. Parece que tirou um peso, eu tô leve. Parece que eu tô andando nas nuvens. Já tô tentando fazer. incrível, né? É verdade, a gente fica mais amável. Os pais... Olha só, então, a Natália está fazendo uma pergunta aqui. Sai tudo no tubo ou dá vontade de ir ao banheiro logo Então, após depende, também? tá? Depende do Ainda tamanho do parasita. Tem parasita que não sai ali na cânula. E aí vai sair no vaso. Se for muito grande. Já aconteceu. Ana, e como... A gente fica até assim, né? Não, porque são tantas perguntas que vem na cabeça. Ô, Rosana, como que é? Deixa eu só fazer uma pergunta, porque, continuando essa ideia que ela está falando. Na verdade, a terapia ela é feita com água, só água morna, água, somente outro água. líquido. Eu já ouvi falar que esse procedimento, para quem tem pressão baixa, pode, porque baixa mais ainda a pressão. Não. Aí, Não. isso é verdade, Não é, não é? Muito tranquilo. Okay, Eu tinha tá. pressão baixa por conta de alimentos, do glúten. Eu desmaiava se eu ficasse muito tempo sem comer. E eu entendi que era uma inflamação. Não é normal você ter pressão baixa nem alta. E agora nunca mais eu desmaiei. Eu faço jejum
intermitente e não desmaiei. Então, a gente tem muito esse entendimento. Ah, eu sou assim, eu sou assado. Não, eu tenho muita cólica, Não é normal, gente. Isso não é normal. Se tem isso, você não nasceu com isso. É porque você está inflamada. E o seu corpo está sinalizando para você. Eu tinha enxaqueca horrível. Era do glúten, né? O intestino completamente ali comprometido, né? Cheio de muco, cheio de fezes endurecidas, parasitas. Então, quando eu limpei, acabou. Eu não tenho enxaqueca. Eu não tenho pressão baixa. Para quem tem constipação intestinal, já crônica, na hora, no momento, eu imagino que, obviamente, você faça a limpeza. Mas como que fica depois? Então, ao longo do... Você falou fazer uma vez por ano. Então, ao longo desse ano, essa pessoa, ela consegue ter uma função intestinal normalizada? Se ela obedecer. Porque, assim, a gente tem que entender o que está causando essa constipação, né? Então, às vezes, a pessoa quer ir lá e quer um milagre e não faz nada. Então, eu deixo o paciente ciente. É o glúten, é o leite, são parasitas, porque eles liberam toxinas para que os movimentos peristálticos não aconteçam, porque senão eles vão ser eliminados. Então, se for parasitas, a gente elimina. Mas 100% dos pacientes vão ao banheiro todos os dias. Ô, Rosana, e como é que fica? Porque você falou que é uma lavagem, é um tratamento. Uhum. A gente não pode pensar que realmente lava o tubo, né? Uhum. Limpa o tubo. E aí, como fica a atividade ali da mucosa, o microbioma? Isso tudo limpa tudo, sai tudo. Como que fica? Então, o que a gente tem que pensar? Né? Aquela pessoa já tem uma desbiose, certo? Uma microbiota alterada, o que tem? São, na maioria, as pessoas obesas, as pessoas ali inflamadas, né? São pessoas que nos procuram, que não vão ao banheiro. Então, será que tem bactérias boas mesmo? O que tem de bom naquele intestino? Eu nunca vi nada sair de bom, gente. Então, é um momento de limpar, excitar e inserir... Exatamente. E assim, não tem como você ir lá e colocar probióticos naquele intestino que está completamente contaminado. Primeiro limpa. Exatamente. Primeiro limpa. Depois introduz. Então as pessoas dizem, vai acabar com o meu intestino. Tô cheia de coisa boa. Aonde? A pessoa come mal. A pessoa se alimenta mal. Já matou há muito tempo o que tinha de bom. Não tem. Então, na verdade, não adianta você fazer o procedimento, fazer os 5 dias e sair de lá para se acabar no bar. Por isso que a gente é bem... Eu, pelo menos, sou bem rígida quanto a hidrocolo, tá? É muito além de dinheiro, é muito além de tudo. É amor, é paixão, é reabilitação. Então, eu procuro conscientizar aquele paciente. Você quer? Por isso que eu gosto de pegar pessoas doentes, porque essas pessoas, elas estão dispostas a tudo para não sentir dor mais. Porque elas não aguentam mais. Então, quando a gente fala, não pode isso, eu vou tirar quando? Tiro hoje, porque eu não estou dormindo. Então, a pessoa tira. E aí, ela consegue perceber, depois da hidrocola, a pessoa fica 1 mês, né? Aí faz a hidrocola, ela não tem vontade de comer. Gente, essa loucura de doce, essa loucura de comer toda hora, é porque você está com o intestino completamente danificado, digamos assim, né? Inflamado. Então, aquele intestino vai pedir, você vai ter aquela alteração de querer comer toda hora, mas nós não temos essa necessidade. E as pessoas que fazem hidrocola falam assim, nossa, fome zero. Realmente, fome zero. Fome é zero. É incrível. É o segundo cérebro, ele está comandando nessas horas, né? Sim. Ô, Rosana, e o que você fala das doenças inflamatórias intestinais?
né? Quando a pessoa tem Crohn, quando tem as inflamações que já são mais inflamação intestinal mesmo, né? Que já são mais crônicas, com episódios às vezes agudos. Como que fica o resultado com esses pacientes? 100%. 100%. Porque você está limpando aquele intestino, você está dando condições do seu sistema imunológico trabalhar, né? Então, 80% do nosso sistema imunológico é produzido no intestino. E aí você tira aqueles alimentos que maltratam aquele intestino, que inflama aquele intestino, que é o glúten, leites. Hoje em dia eu faço a biorressonância, então eu testo tudo. Nem tudo é para todos. Então, a gente tira os alimentos incompatíveis, aí fica 100%. E tem contraindicação? Tem. Quem tem câncer de intestino. Tá. Somente. Já tem ali um câncer, né? Então, gestante também, né? Eu não faço nada em gestante. Não faço. Criança não. A partir de 18 anos. E fazendo uma ligação aqui que você estava falando até depois que você passa pelo procedimento, você não tem essa vontade mais de comer doce, né? E a gente fazendo uma ligação com ansiedade, né? Com questões mentais, dificuldades emocionais. A gente sabe que tem sempre essa ligação. Ai, tô ansiosa, comer um docinho, né? Isso. E então, como você enxerga, né, também essa ligação das doenças mentais, das questões emocionais? Como você faz a ligação desse procedimento? Desbiose intestinal, com certeza. As pessoas estão... Então, é uma cadeia, né? Uma coisa leva a outra. Eu estava falando esses dias que assim, as pessoas estão loucas. E aí a gente tem que pensar o que está acontecendo com a humanidade. As pessoas não estão se alimentando corretamente. Gente, não tem comida de verdade mais, são produtos industrializados. Então, está acabando ali com o intestino. Porque a serotonina, 90% é produzida ali, é o hormônio do prazer, da alegria. A pessoa não tem produção. E aí, se a pessoa não tem serotonina, não tem melatonina, ela não dorme, então ela fica estressada, né? Então, ela... Exatamente. Aí vira aquele efeito dominó. Acabou. Aí os parasitas saem do intestino, né? Tem os metais tóxicos, tem os solventes que ficam lá no fígado. Os parasitas, eles têm afinidade por solventes, então ele vai comendo a parede do seu intestino até chegar no seu fígado. Porque ele quer estar lá, onde tem esse solvente. Então, olha o estrago que um intestino comprometido faz na vida de uma pessoa. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer, que a Diniz colocou. Antes do procedimento, a gente já teria feito a retirada dos metais ou desparasitando? Como você falou agora, eu queria incluir essa pergunta. Eu geralmente faço a biorressonância e passo todo o tratamento. Primeiro eu faço a hidrocolo, para dar condições àquele corpo. Primeiro passo. Esse é o primeiro Porque às vezes você vai retirar metais, você vai mobilizar muitas toxinas e aquela pessoa já está inflamada. Você vai matar parasitas, eles liberam toxinas. Aquela pessoa está inflamada. O corpo dela vai aguentar? Então, o ideal é a gente limpar. Sim, e aí depois a gente entra retirando metais, né, matando parasitas. Existe todo um protocolo. Não é só um remedinho, não é só um mês, né? Então, a gente faz aí a desparasitação, eu faço durante 3 meses. Então, devagar, com tinturas. A gente não pode querer matar tudo de uma vez, até porque você não pegou aqueles parasitas tudo de uma vez. Imagine, você acha que o corpo vai aguentar? A gente pegar, vou matar tudo. Eu já fiz isso comigo, com o RPD, eu quase morri. Porque eu fiz a biorressonância, eu estava com alguns parasitas. Falei, gente, eu vou matar ele hoje. E eu fiquei 2 horas. RPD é um aparelho que a gente tem, que a gente consegue matar parasitas por frequência. Então, eu fiquei 2 horas lá matando aqueles parasitas.
E eu me senti angustiada, eu não consegui dormir, eu me senti depressiva. Gente, é muito sério. Então, não é assim. Tem que ser por etapas. Faz um pouquinho. Você teve Exatamente. essa própria experiência. Exatamente. Sim. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação ao que você segue depois na alimentação, que você sugere na alimentação, você faz o preparo, né? Você diz que durante aquele período a pessoa não pode comer certos alimentos. E aí depois, ao longo desse 1 ano que ela vai ter de intervalo, né, até a próxima sessão com você, ela pode voltar a comer os alimentos, não digo, obviamente, aqueles mais inflamatórios, né? Mas ela volta a ter uma alimentação mais regular, mesmo que dentro do Volta sim, natural. comida de verdade. Ela pode fazer o bolo dela ali com farinha de aveia. Sempre optar por comida de verdade, né? Ela vai estar ali habituada. Isso. Porque a hidrocolo não é só para limpar. A pessoa começa, exatamente, ela aprende a se alimentar. Aí ela come o glúten, dá dor de cabeça, ela, nossa, era o glúten que me dava dor de cabeça. Aí ela começa a coçar o corpo, nossa, era o glúten, como me faz mal. E eu não sabia. Então a percepção dela fica muito maior. E você acha que assim, a hidrocolonterapia ela otimiza essa limpeza, né? Eu entendi o que você falou. Mas se, por exemplo, aí vou puxar para o meu lado, né? Da nutrição. Se a gente faz uma reeducação alimentar, a pessoa consegue se alimentar melhor, desinflama, volta a ter uma função intestinal adequada. Mesmo assim, você acha que seria interessante essa pessoa fazer a hidrocolon, não sei se no sentido da desparasitação ou outro sentido, você acha que seria interessante? Porque a gente tem que pensar, imagine, eu já atendi paciente com 3 dedos de fungos. Isso uma profissional viu na microscopia e encaminhou ela para fazer hidrocolonterapia. Você acha que a pessoa só mudando a alimentação, aquelas fezes endurecidas que ficam ali só mudando a alimentação, e aqueles parasitas, né, que já fez ali daquelas fezes casinha deles? Então, tem muita coisa envolvida que não é simplesmente, vou mudar a alimentação, vou... Não, tem muita coisa envolvida. Muita coisa. Então, quando a gente olha para a hidrocolo, eu falo, meu Deus, as pessoas estão morrendo, porque ninguém tem esse conhecimento. Eu nunca vi um alimento que a pessoa fala, nossa, eu fiquei mais amável. Nossa, meu marido falou que eu tô mais calma. Por quê? Porque aquela pessoa era nervosa, porque aquele intestino estava comprometido. As pessoas estão muito irritadas, né? Hoje em dia a gente vê muito, além da ansiedade, da angústia, as pessoas estão passando essa irritabilidade exacerbada, né? Então, com certeza tem uma ação aí, intestino muito forte, né? Conjunto, né? A gente vai trabalhar. Porque assim, a pessoa não adoece por conta de um fator, são vários fatores, né? O emocional também fala muito, né? Os metais, as pessoas estão intoxicadas, poluição eletromagnética também, celular, Wi-Fi, isso tudo. Então, são vários fatores. A gente precisa equilibrar o nosso sistema para que ele possa combater, para que a gente não fique tão intoxicada. E deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Você acha que tem alguma influência, você estava falando agora, né? Que tem todas as áreas, né, da vida que influenciam no bem-estar. A forma como a pessoa vive, não só de alimentação, tá? Mas a parte emocional dela, ou psique, o mental dela, pode também pode afetar como que o intestino se comporta e
e como se diz, like, não é danificar o intestino, mas de alguma forma não deixar com que o intestino faça o trabalho natural dele. E aí acaba acarretando tendo mais as intoxicações ou os bloqueios aqui 100%. naquela área. Tem alguma 100%. coisa a ver com Nós isso? somos seres energéticos. Então, a gente vai sim contaminar através do nosso pensamento, da nossa energia, disso tudo. Ficou muito em alimentação, né? Então, mas eu acho que é importante a gente também colocar Outros tipos de nutrientes, né? Alimentação é energia, né? Exatamente. Porque a gente não pensa, eu vou comer. Não, é energia. Tudo é energia. Então, Sim. se a gente pensar que uma pessoa estressada, uma pessoa com pensamentos negativos, uma pessoa... Geralmente, as pessoas que têm constipação são pessoas que gostam de dominar, sabe? Ela gosta de ter tudo na mão dela. Então, ela é constipada, ela é estressada. Exatamente. Então, o que é isso? Energia. Olha o que ela está emitindo. E tem dificuldade também de... Ela tem que guarda muita... Controladora. Ela é controladora. Né? Ela tem medo de perder. Então, olha, exatamente. Não tem a leveza da vida. Uma série de coisas envolvidas, né? Ô, Rosana, a gente vê que você fala assim, apaixonada, né? Assim, Ai, eu sou. Aí eu queria entender, saber assim, como que foi essa virada de chave? Como você viu que você poderia ajudar as pessoas dessa forma mais ampla, com a saúde integrativa? Como que é para você trabalhar com a saúde integrativa? Então, eu sempre amei cuidar de pessoas, estar com pessoas, né? Eu comecei na estética, conheci o ozônio. Me apaixonei pelo ozônio. Eu sei que a minha clínica de estética chegou a um ponto que parecia o UPA. Que era idosos, pessoas doentes, porque eu fazia nas minhas clientes e elas, minha mãe tem enxaqueca, minha mãe é constipada. Então, quando eu fui ver, era cego, cadeirante, todo mundo na minha clínica. Eu falei assim, gente, calma aí, tem alguma coisa errada. E aí eu fui para outro local, deixei lá minha clínica de estética. Então, hoje eu trabalho com a saúde integrativa somente. Conheci a Hidrocolon através de uma amiga e desde então eu entendi tudo. Não faz sentido para mim, hoje em dia, meus pacientes, eles sabem, inclusive de estética, não faz sentido eu passar um ultrassom, não faz sentido. Você tá com celulite, igual fazer, vamos fazer. Não, gente, tá dentro. O que você está comendo? Tudo começa dentro. Se você tá com celulite, se você tem gordura localizada, começou dentro. Então, vamos regular esse estômago, vamos retirar metais que têm afinidade por gordura. Às vezes a pessoa não consegue. Então, foi aí que eu cheguei e falei, não, isso que eu amo, eu sou apaixonada. E não tem preço você pegar um paciente assim, você é minha última esperança. Eu já fui em vários médicos. 6 anos eu estou nessa busca. Toda cortada, chorando horrores. E aí você começa a tratar esse paciente. Esse paciente volta a viver. Aí você fala assim, meu Deus, que maravilha. E aí você vai se apaixonando, você vai entendendo, a pessoa chega lá gritando, depois da hidrocolo te ama. Porque era um parasita que estava ali. Então, assim, você acaba se apaixonando. Não tem como a gente tratar as pessoas e não se apaixonar, porque é um tratamento de tudo que eu já fiz na minha vida. Foi o melhor tratamento. Foi o tratamento que salvou a minha mãe, gente. Minha mãe estava morrendo. E ela não queria fazer hidrocolo. E eu falando com ela, falando por conta da alimentação, que ela era diabética, que ela era hipertensa, que ela ia morrer. Ficar sem um macarrão. Eu falei, não vai, mãe. Não vai. Santo de casa não faz milagre, né? E ela decidiu fazer.
né? Ela estava muito mal, a glicose dela 300, quase 400, nada resolvia o problema dela. A pressão 22 e ela fez a hidrocolo. Gente, eu segurava assim, os parasitas e mostrava. Olha isso aqui, mãe. E no final, minha irmã falou assim, olha, minha mãe tá outra pessoa, mais amável. Falei, como você tá se sentindo? Ela, 90%. E falou, minha filha, me perdoa, porque eu achava que você estava ficando maluca. Hoje, eu entendo que eu tinha muito verme. Porque eu falava, mãe, isso é verme. Tudo para você era verme, era verme, era verme. E eu pegava assim, mostrava ela, ai, não quero ver. Então, assim, eu salvei a minha mãe. Porque se não tivesse hidrocolo, eu tenho certeza absoluta, minha mãe não estaria mais aqui comigo. Então, eu tenho certeza que muita gente não estaria mais aqui. Então, é um tratamento realmente para salvar vidas. E isso me deixa mais feliz. Cada dia, mais feliz. Muito legal. Nossa, esse relato, né? Fica todo mundo aqui, ó. Tem uma pergunta aqui para você. Estou desparasitando minha filha, que ela é autista. Antes, os eosinófilos dela eram 6, hoje estão em 1%. Então, eosinófilos, para quem não sabe, né? Então, é um itemzinho lá da série branca que ele pode ser uma referência para parasitas, né? Para alergia. Então, ela está dizendo aí que eles diminuíram, mas as alergias aumentaram. Toxinas, o que você acha né? que pode ser? Toxinas. Os parasitas, eles liberam toxinas. Então, é ter calma, é ter paciência, entrar aí com o processo de detox, de metais também. Nutrição é muito importante depois da desparasitação, para poder fazer com que esse corpo entre em equilíbrio. Mas é normal, tá? A desparasitação não é fácil, gente. Porque os parasitas, eles querem estar ali, eles querem sobreviver. Então, eles vão fazer de tudo para não morrer, para não sair. Então, você vai ficar com dor de cabeça, diarreia, pode ter insônia, isso é super normal. Foi respondido. Alguém tem mais alguma pergunta? Aproveitem para trazer. Ficou alguma perdida aí? Eu estou procurando aqui para ver se eu perdi alguma, mas eu acho que Acho que foi tudo. foi. A Giovanni que colocou, as pessoas procuram para tratamentos para emagrecimento, mas precisam de cuidados como um todo. A verdade é que o motivo pelo quais elas procuram geralmente é onde mais afeta, né? Mas a gente vê que o buraco é mais fundo. E aí o benefício também vem, né? O benefício também vem, porque quando a gente vai na causa, né, a gente consegue trazer mais benefícios até, né? Porque outras coisas não estão nem correlacionadas, ela consegue sentir melhora, né? O emagrecimento é consequência, né? É. De uma pessoa saudável, de um intestino saudável. As pessoas precisam entender isso. Se ela estiver bem, com certeza aí ela vai emagrecer naturalmente, sem sacrifício. E você falando, porque você fazendo essa limpeza, o seu organismo funcionando de uma forma mais saudável, o seu mental fica mais saudável, você queria até tem até mais motivação para ir numa academia, fazer uma caminhada, né? Você não tem aquele desejo de comer um doce, então tudo isso afeta, né? Então ele realmente afeta todas as áreas da sua vida. É como você falou, é uma bola de neve para os dois lados, né? E aí a Pro bom pessoa e tem pro que ruim. escolher qual o seu difícil que ela quer. É difícil. Mas é difícil ficar muito cansada, com enxaqueca, sem ânimo para nada, estressada, com vontade de morrer. Para mim, isso é o mais difícil. Então, cada um escolhe o seu difícil, né? Dá para viver, dá para viver. Cada um escolhe o seu difícil. Certo? A gente fechou com chave de ouro. Porque, na verdade, tudo é difícil. Agora, qual difícil cabelo, que vai trazer o maior libido, benefício? uma né? cólica horrível. Qual é o difícil? Tem que ver o que incomoda mais, né?
Exatamente. E quando a pessoa escolhe, eu prefiro comer, tá tudo certo. São escolhas e nós temos que respeitar. Exatamente, cada um com suas Curioso preferências. isso. Você vai literalmente na raiz Na do problema, raiz né? do problema, exatamente. A gente sempre fala, né, que esse olhar integrativo é a gente ficar olhando só, né, ou por cima e tratar o que está por cima, né, Consequência, né? na superfície, né, na consequência, né, e a gente ir lá na raiz e encontrar o que realmente está levando aqueles sintomas e tal. Então, pelo que você está falando, a hidrocolonterapia é uma terapia interessante para ir lá na raiz, né? Temos uma última pergunta. O líquido viaja pelo intestino Eu só todo? fica 2 horas lá, todo. Teve outra aqui sobre o carvão. Carvão aditivado. Carvão ativado. Ajuda com as toxinas? Ajuda. Ajuda sim. O ideal é ver o individualizado, né? Ver qual cada caso é de caso por caso. Dizer o que é melhor para cada um sem saber do histórico. Uhum. É isso aí. Olhar individual, né? Sempre olhar ali. A medicina saúde integrativa, ela não tem protocolos, né? Eu acho que são individualizados. A gente precisa olhar cada um. Isso você dizer, são 5. Você vê que ela falou, são 5, mas no final não tiver legal, vai fazer mais uma, vai fazer mais 2. Então, complicado. Exatamente. Exatamente. É individualizar todos eles. É isso aí. Pessoal, chegamos no final da nossa live. Foi maravilhoso, maravilhoso. Todas as informações foram ótimas. Rosana, foi um prazer enorme ter você aqui. Bem gostoso. Você desenvolve de uma forma tão fácil de entender, é uma conversa tão gostosa, tão natural. Eu que agradeço de coração a sua presença. E a live vai ficar gravada. Quem tiver interesse em assistir depois, também vai estar no nosso canal do YouTube, da Health 5D. E lembrando novamente que quem não está ainda inscrito no nosso site é www.health5d.com.br. E a gente vai sempre passar as informações também pelo Instagram, na próxima live, todos os assuntos direitinho. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, a gente também está sempre aberto para servir, né, da melhor forma possível a trazer as informações da saúde integrativa para todo mundo. Com muito amor, que a doutora Rosana falou, né, que a gente aqui trabalha por amor, não é nada mais, é simplesmente por ter o resultado, né, o prazer da vida, e a gente vê os resultados e tá ajudando um ao outro. Então, isso aí eu acho que é o melhor, e a gente encerra dizendo que, como você falou, doutora Rosana, que é a escolha, né, a escolha, cada um tem a sua escolha, e é você decidir qual difícil que você quer fazer. Então, isso eu achei ótimo. Então, agradeço a todo mundo que participou. Uma boa noite e até a próxima live, próximo Papo Integrativo. Obrigada, amor. Obrigada, Rosana. Boa noite. Boa noite.